Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais uma live sobre a contextualização da fé do Novo Testamento. E nós hoje vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Graça e paz a todos. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. Versículo de número 32. Boa tarde, Ana. Capítulo 11, versículo 32 da carta aos Hebreus. Nós hoje vamos ver a fé versus o mundo. Como é que esses homens de Deus enfrentaram o mundo. Versículo de número 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, a concretização da promessa, contudo, não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então hoje nós vamos encerrar. Não quer dizer que nós estamos sabendo de tudo sobre a fé, que meditamos tudo sobre a fé, mas que hoje nós vamos estar encerrando essa série de contextualização. E na próxima semana nós vamos dar início, se Deus assim nos permitir, ao estudo das cartas do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse. Então esse é um texto que nos diz de homens e mulheres que por sua fé, hoje o tema é a fé versus o mundo. E esse texto vai nos falar poderosamente, porque ele sempre me fala. E diz o que primeiro ensinamento desse texto é o que a fé pode fazer. Diz assim, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo,
Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam, até o 34. O que a fé pode fazer? Então, aqui há um leque enorme do que é possível se fazer pela fé. É possível se praticar a justiça, se obter promessas, se proteger ou ser protegido das armadilhas e dos ataques, porque o que o autor está falando é que escaparam da boca dos leões. Ele está pensando em Daniel. Ele está citando, porque qual é o contexto dessa carta para a gente se situar? Esta carta é escrita a judeus que haviam abandonado o judaísmo para o cristianismo. Eram conversos ao cristianismo. Mas, quando eles chegaram no cristianismo, e eles perceberam que não havia o templo, nada de novo, você está vendo hoje isso, que não tinha a liturgia, os sacrifícios, que tinha perseguição, que os seus bens foram confiscados. Então, muitos queriam agora abandonar a nova fé. E queriam apostatar da fé e voltar à velha fé, ao judaísmo. E aí o escritor vai falar que as pessoas, ele vai mostrar a superioridade da velha aliança, da nova aliança em relação à velha, a antiga aliança. E aí chega um momento onde ele diz que todos os da antiga aliança não andaram pelo templo, não andaram pelos holocaustos, não andaram mediante um sacerdócio. Mas sempre que ele vai falar, ele diz assim, pela fé. Pela fé. Antes de introduzir qualquer coisa, existe pela fé. Ou seja, tudo que eles realizaram, aqueles homens que estes cristãos novos se orgulhavam tanto, não realizaram por meio do templo, não realizaram por meio da religião judaica, realizaram por meio da fé. E aí ele vai dizer o que é possível você fazer. Ele diz, os quais por meio da fé subjugaram reinos, que é como Davi, que ampliou o reino de Israel de tal forma como nunca antes, e que subjugou até os terríveis filisteus. E ele vai dizer, praticaram a justiça. E ele vai dizer, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Tudo isso são coisas que eles extinguiram a força do fogo. É bem provável que ele esteja pensando aqui nos 3 jovens da fornalha. Escaparam ao fio da espada. Então é possível, pela fé, se praticar a justiça. É possível, pela fé, se ter vitórias tremendas na vida contra o mundo. É possível, pela fé, obter as promessas do Senhor nosso Deus. É possível, pela fé, triunfarmos sobre as armadilhas, como é o caso que fizeram para Daniel. Então, quais são as armas que o mundo usa nessa peleja, nessa batalha, e que o diabo, instrumentalizado pelo mundo,
ou o mundo instrumentalizado pelo diabo, o que eles fazem? Eles levantam reinos. Cada dia nós temos reinos se levantando contra nós. E nós temos que começar a divulgar o Evangelho. Nós temos que começar a usar as plataformas das redes sociais, porque nunca mais nós vamos ser os mesmos. Ontem eu estava conversando com o pastor e dizendo para ele da importância de nós estarmos, que nós nunca mais vamos voltar àquela antiga realidade, de estar só no templo e de ter uma mensagem dirigida única e exclusivamente para uma plateia, para um auditório, uma ambiência cristã. Daí a necessidade de nós nos prepararmos mais, porque nós vamos agora nos expor. Nós vamos agora dar a cara a tapa. Nem todo mundo vai aplaudir e concordar com as nossas pregações. Levantar-se-ão reinos contra nós. Mas se nós estivermos com a graça de Deus e pela fé nele, confiando que ele é o dono da obra e confiando que nós estamos fazendo justamente aquilo que ele quer, nós vamos triunfar sobre os reinos do mundo. Nós vamos conseguir fazer justiça. Pessoas que nunca tiveram oportunidade na vida agora vão ter. Pessoas que recebiam oportunidade por conta da proximidade com a liderança, estas pessoas agora vão ter oportunidade de mostrar seu talento, de mostrar seu trabalho, de ter seu lugar ao sol. Nós vamos obter promessas. Eu creio que o que está acontecendo hoje é uma hora do cumprimento das promessas de Deus, de nós aprendermos que Deus é o provedor, que em meio à escassez, que em meio ao desemprego, que em meio a tanta luta, Deus continua respondendo, continua suprindo, continua provendo, continua nos abençoando. E se você começar a dar uma olhada para a sua vida, você vai ver que Deus nos preparou para esta hora. Você vai ver que nesta hora não é uma hora de dificuldade. Ontem eu estava conversando com um pastor via Google Meet, numa reunião, e ele disse: eu vi que esta pandemia só fez bem ao Senhor. Eu disse: sim. O que para muitos foi desgraça, para mim não foi desgraça. Deus não tem faltado. E eu produzi mais. Como diz Paulo, não eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Mais do que antes, cheguei mais longe. Estou mais realizado, mais feliz. Porque por meio da fé, nós estamos obtendo promessas de Deus, de que chegaríamos longe, de que ensinaríamos a muito. Você tem alcançado promessas, está na hora de você levantar-se e começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E diz: fecharam a boca dos leões. Nós sabemos que o mundo da época armou uma armadilha para Daniel, e sabendo que não podia pegá-lo em nada, porque era honesto, foram para as áreas da vida de Daniel e perceberam que ele era honesto. Descobriram que só pela fé havia uma coisa nele que não mudava. Havia uma coisa nele que nada era capaz de parar, nem mesmo um decreto real, que era a sua comunhão com Deus.
não era a sua oração. Porque é possível orar sem ter comunhão, mas é impossível comungar sem orar. E aí eles sabiam que Daniel não orava por desencargo de consciência, como muitos de nós. Mas Daniel orava por comunhão com Deus, por ser o alimento da sua alma. E aí eles tentaram tirar o alimento da alma. E Daniel, como todos nós sabemos, foi jogado aos leões. Mas Deus passou a noite com Daniel, através do seu representante angelical. Então, pela fé, eles venceram armadilhas, venceram ciladas, venceram as emboscadas, venceram os estratagemas do mundo. E é isso que Deus vai fazer conosco. Nós vivemos em uma sociedade onde todo mundo está armando contra a igreja, onde todo mundo está armando contra os cristãos. Quando eu digo todo mundo assim, significa aquela elite do mal. E nessa nós vamos ter vitória, porque ele diz, extinguiram a força do fogo. É aquele caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Misael, Ananias e Azarias, Daniel. Eles disseram, ó Nabucodonosor, não vamos nos curvar, não vamos adorar a tua imagem. Se o nosso Deus quer nos livrar, ele nos livra. Se não, morreremos. Mas a tua estátua não adoraremos. Ou seja, a nossa fé é inegociável. Não era uma fé de barganha. Não era uma fé no que Deus tinha, mas no que Deus é. E ele disse, se ele quer nos livrar, tudo bem, é bônus. Se não, é um direito dele, morreremos com ele, seremos queimados, mas queimados com ele, não o deixaremos. E aí Deus não os livra do fogo, mas passeia com eles no fogo. E o maravilhoso, irmãos, é ver nesse momento de pandemia que Deus não nos livrou deste momento. Não há um mundo pandêmico, não há um mundo do crente e o mundo do incrédulo. Não há um mundo do cristão, onde o cristão pode trabalhar, andar sem máscara. Não há o supermercado evangélico, onde tem tudo. Não há o trabalho evangélico. Não há um mundo coberto com uma bolha, onde nada acontece. Onde os evangélicos estão indo trabalhar normalmente, enquanto que os não evangélicos estão em quarentena. Não. Debaixo do sol, diz Salomão, o que acontece ao ímpio, sucede ao justo. Então, a fé que muitos pregavam, que era uma fé de uma redoma, de uma bolha de vidro, não aconteceu. A realidade é outra, é que nós, debaixo do sol, estamos sujeitos às mesmas coisas. E qual é o diferencial agora? A fé. A fé em Deus. A fé. Quem tem fé de barganha, nessa hora está triste, está atribulado. Quem tem fé, como esses homens aqui, disseram, olha, não importa. Não importa se é na pandemia, na quarentena, ou na calmaria, de poder ir e vir, de poder ter o sustento, de poder ter um país em crescimento. Eles estão dizendo não.
o mesmo Deus que estava conosco antes é o Deus que caminha conosco agora. Então nós podemos ter a certeza de que esse Deus caminha conosco. Ele não livrou da pandemia, mas está conosco na pandemia. E muitos crentes até contraíram a Covid-19. E muitos até foram levados para o céu. Mas a pandemia não venceu a nossa fé. Mas nem mesmo a morte, nem mesmo o fato de Deus permitir que a pandemia chegasse à nossa porta, como eu tenho visto homens de fé, de oração, que o filho está no hospital entre a vida e a morte. Deus está conosco na hora do fogo. Então, o que nós precisamos crer é que nesta hora difícil, Deus caminha de braço dado e Deus diz: meu filho, eu vou na frente. Quando os auxiliares de Nabucodonosor olharam para a fornalha e disseram: eis, nós não jogamos 3? Eles disseram: sim. E eles disseram: eis que eu vejo 4. E um é semelhante ao Filho dos deuses. Então, nessa hora, Jesus está conosco. Nesse momento, nós podemos contar com a presença gloriosa. Então, Ele nem sempre vai nos livrar. Mas qual é a certeza que nós temos, pastor Gilberto? É que Ele está presente nas horas mais complicadas e mais difíceis da nossa vida. E diz: escaparam ao fio da espada. Quantas vezes o povo de Israel não esteve cercado pela Síria e por tantos outros reinos, e milagrosamente um anjo vem e mata 185 mil. E quantas vezes você vai ver isso na Escritura? Que há momentos de intervenção angelical, há momentos onde o espiritual entra no mundo para proteger seus filhos. Nós não estamos sós nesta batalha. Nós não estamos sós nesta peleja. A Bíblia Sagrada diz assim, certo? Puseram em fuga exércitos, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. Esse é um texto que esse é um texto que toca a minha alma. Nós estamos vendo nesse primeiro tópico o que a fé pode fazer. Da fraqueza, tiraram força. É nessa hora que nós vamos ver pessoas que descobriram suas fragilidades, que descobriram quão frágeis são, que não eram senhores do poder, detentores do poder, mas que ao invés de se debruçarem e acalentarem a derrota, ao invés da autocomiseração, ao invés de olhar para si e desanimar, a Bíblia diz que da fraqueza tiraram forças. E está na hora, meu amigo. Está na hora, meu irmão, minha irmã, senhor, senhora. Eu não sei quem está me ouvindo, mas eu sei que você precisa ouvir isso. Da fraqueza tiraram força. Deus é inspirador. A verdadeira fé não fica chorando o leite derramado. A verdadeira fé não olha para nós e se anula. A verdadeira fé crê em Deus e da fraqueza tiraram forças, certo? Mas o que me chama a atenção
E diz assim, fizeram-se poderosos na guerra. É uma questão psicológica. A fé ajuda na nossa psicologia. Eles estavam fracos, estavam para ser derrotados nessa batalha. E de repente, algo mudou. Mas algo mudou onde, pastor? No número de soldados? Não. Algo mudou. Onde, pastor? No poderio bélico? Não. Onde mudou? Aqui. Eles traziam a arca, e aí a arca lembrava a presença de Deus e aquele povo ficava entusiasmado. Mas provavelmente o autor aqui está pensando em Davi. Quando ele vê o povo todo desanimado, sem força, e ele vê um menino, e ele vê um menino fraco, um menino não treinado militarmente falando, o menino desafiado por um gigante de quase 3 metros de altura. E aí, da fraqueza, esse menino esbanja força mental, força da fé. Né? Porque a fé é que garante que a minha mente e a sua estejam sustentadas nesses momentos de dificuldade, de assolação e de desafios. Irmãos, nós precisamos manter a fé, porque a fé é quem vai nos livrar do surto. É a fé que vai triunfar sobre as nossas fragilidades. E da fraqueza tiraram força. Você olhava para Davi e disse, não tá. É muito fraco, eu vou apostar no Golias. Mas quem apostou no Golias perdeu, meu. Perdeu, porque no MMA divino deu Davi na cabeça. E literalmente deu Davi na cabeça. E Deus nesse momento está tirando forças de gente. Está extraindo de corações frágeis, de gente que não tinha expressão, de gente que o povo não confiava, de gente que o povo não sabia nem quem é, que diz, de onde é que vem esse Davi? E o mundo vai dizer, de onde é que você veio? Você vai dizer, eu vim da fraqueza. E da fraqueza eu tirei força. E aí ele diz assim, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Agora o filisteu que ameaçava não passa de um filisteu descabeçado. E é isso que Deus vai fazer. Então é o que a fé pode fazer. A fé é o instrumento que nós utilizamos para triunfar sobre esse mundo mau. Mas a fé, ela tem um segundo passo. Diz assim, ó, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate, para obterem uma superior ressurreição. Primeira coisa que nós vemos é o que nós podemos fazer pela fé. A segunda coisa são as escolhas acertadas que nós podemos fazer pela fé. Então a fé não apenas nos dá vitórias. A fé não apenas nos faz aparecer de frágil em forte. Mas a fé nos faz pensar para além desta vida. A fé vê que aqui não é o fim. Um dos grandes problemas é que a nossa teologia muitas vezes é uma teologia mundana, é uma teologia secularizada. É uma crença em Deus somente aqui. E olha o que diz o texto, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para
obterem superior ressurreição. O povo ofereceu, rapaz, olha, naquela época era muito comum, né, porque Roma, o Império Romano não queria destruir e matar as pessoas. Eles queriam que elas fossem leais ao Império. Mas lealdade ao Império custava lealdade a Cristo, porque todos os que moravam no território romano tinham que prestar culto ao imperador. O imperador tinha como lealdade, o cristianismo era religio ilícito. Era uma religião ilícita, não era aprovada, não tinha o aval do Estado. E por que não tinha? Porque para ter o aval do Estado precisava se curvar a estátua do imperador, que é a imagem da besta lá do Apocalipse, e queimar incenso ao imperador. Isso era semelhante a você ter uma carteira de identidade. Se a pessoa chegasse naquela época e se curvasse à estátua do imperador, a pessoa dissesse, rapaz, eu quero tirar meu instrumento de identificação, meu documento, minha RG. Eu quero tirar minha RG. A pessoa diz assim, é o seguinte, passe ali na estátua, dá uma ajoelhadinha, presta culto ao imperador como a um Deus, acende os incensos e pronto, você já sai como uma pessoa do Estado. Você já sai com o teu RG dizendo que você é uma pessoa que é leal ao império. E você não é mais marginal. Você tem um documento para apresentar. Cultuei ao imperador. Os cristãos dizem assim, rapaz, não dá para tirar RG. Por quê? Porque meu joelho diante de estátua endurece. Porque eu tenho um problema no joelho, motivado pela fé, que diante de outro Deus, ele não dobra, ele não amolece. Quando eu estou diante do imperador, quando eu estou diante de uma estátua, por mais impressionante e colossal que ela seja, meu joelho não consegue envergar. Eu tenho um problema nas articulações espirituais. E aí a pessoa diz assim, e como é que você faz? Quem é capaz de dobrar seu joelho? Ele diz, Jesus Cristo. Enquanto meu joelho endurece diante das estátuas, enquanto o meu joelho tem um problema de flexibilidade diante das estátuas, quando ele vê Jesus, não se sustenta. Quando está diante de Jesus, não se sustenta. Então, o que acontecia? Esse povo era colocar diante deles duas alternativas. Ou você adora, ou morre. Que era o que o Apocalipse vai dizer, deu poder à besta. A imagem da besta, de tirar a vida. E aí o que acontecia? Muitos disseram, eu morro. Diz assim, e alguns foram torturados, não aceitando o resgate. Podiam ter sido resgatados. Podiam, na hora que estavam apanhando, na hora que estavam a caminho das arenas para serem devorados pelos leões, para lutarem com touros ou gladiadores, podiam ter dito, olha, eu vou lá, eu tiro o RG romano, eu me dobro diante do Augusto, do César Augusto. Mas não. Eles disseram, nós não aceitamos. A proposta de vocês não é boa, não é viável. Não aceito sua proposta de livramento, contanto que eu abandone meu Senhor. Não dá, é uma coisa... Existem, irmãos, no cristianismo verdades inegociáveis e a nossa fé não é negociável. Mesmo que custe a vida. E a Bíblia diz, não aceitaram a proposta de dizer, vocês não morrem. Contanto que adorem. Mas adorar o César era rejeitar o Cristo. E o Cristo é inegociável.
Nada, 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 nada. Não existe preço, não tem preço. Nem a própria vida é preço suficiente, nem a preservação da vida, que é um instinto natural. Deus colocou em mim e em você um instinto natural de preservação da vida, mas esses homens aqui, mulheres, pela fé, não aceitaram a proposta de livramento, não aceitaram a proposta de dizer assim, vocês vão embora. Eles disseram, se é esse o preço, nós estamos dispostos a arcar com as consequências. Diz assim, para obterem superior ressurreição. Eles estavam pensando no mundo vindouro. Eles não estavam pensando só aqui. Eles disseram, se eu morrer leal a Cristo, a minha ressurreição. No dia da ressurreição. Eles estavam olhando lá para frente. O grande problema é porque a fé de muitos é uma fé pequena. É uma fé local. É uma fé terrena, que só vê essa vida, que não vê para além desta vida. E aí ele diz, qual era o objetivo? Por que eles não aceitaram? Porque a proposta de Deus era maior que a proposta de Roma. Será que nós, enquanto cristãos, sabemos disso, que a proposta de Deus é maior que a proposta do mundo? Então, pela fé, eles fizeram as escolhas certas. Uma melhor ressurreição, um galardão maior do que um livramento temporário aqui. Você já imaginou? E muitos negaram. Porque um dos grandes problemas da igreja foi que quando passavam as perseguições, aqueles que haviam negado queriam voltar para a igreja. Então muita gente não queria. E houve até concílio para saber disso. Porque muitos desses cristãos entregaram Bíblias para serem queimadas. Muitos desses cristãos entregaram os outros. Muitos desses cristãos... É porque o grande problema é porque nos nossos livros, como eles não são inspirados, eles só botam os heróis da fé. Eles não escrevem livros sobre os seres humanos que fraquejaram. Eles não escrevem assim, vamos escrever aqueles que negaram a sua fé. Muitos, irmãos. Muitos negaram a fé. Foi esse um dos grandes problemas da igreja. O que fazer com estes que no momento de perseguição fraquejaram? Até que a igreja entendeu que eles eram seres humanos de carne e osso. Mas aí o grande testemunho ficou, não para aqueles que fraquejaram. Aqueles que fraquejaram foram recebidos como parte da misericórdia divina. Mas aqueles que apareceram foram aqueles que tomaram decisões acertadas. Que pela fé escolheram o mundo vindouro em relação a esse. Que seguiram o conselho de Jesus. Quem salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder sua vida, por amor de mim, do evangelho, a salvará. Então foi isso que eles fizeram. Mas nós já vimos duas coisas. Nós vimos que a fé nos faz obter coisas, nos faz alcançar vitórias. Nós vimos que a fé verdadeira nos torna aptos para tomarmos decisões acertadas, mas a mesma fé que traz decisões que nos permite tomar decisões acertadas, aquilatar o que é menor, o que é maior. Quem já imaginou? Quem negou a Jesus diante do imperador e assim que saiu dali foi assaltado e morto? Porque assim morte qualquer um pode morrer. Foi isso que aqueles cristãos tomaram a decisão certa. Eles disseram, rapaz, morrer, nós vamos morrer de qualquer jeito.
Agora Jesus só tem um. Jesus é inegociável, a fé em Jesus Cristo. Irmãos, tem coisas na vida cristã que a gente pode transigir. Por exemplo, a gente pode dizer, irmão, você é batizado por aspersão, tudo bem. Você quer ficar aqui com a gente? Quer participar da nossa comunidade? Você não tem igreja da sua denominação aqui nessa localidade? Deus o abençoe. Irmão, você crê em língua estranha? Não. Eu creio. Mas dá pra gente conviver. São coisas que dá pra gente conviver, transigir, dizer assim, rapaz, olha, você não fala, você não crê que o batismo é para hoje, mas você é convertido, significa que você tem o Espírito Santo. Então dá pra gente conviver juntos. Se bem que muita gente não dá. Não transige nem nisso. Mas existem verdades inegociáveis. E que verdades são essas? A fé em Jesus Cristo. Não dá, meu. Não tem negócio. É fé em Cristo. E quem mais? Ninguém. E o nosso joelho só dobra diante de quem? De Jesus Cristo. E diante do César é duro feito ferro. São verdades inegociáveis. A salvação pela fé. Não é pelas obras, pela fé. A divindade de Jesus é uma verdade inegociável. Ele não é apenas um profeta, ele é Deus. A Bíblia é inspirada, do Gênesis ao Apocalipse. Ela não contém, ela é. Mas não dá para negociar? Não. São verdades inegociáveis. Mas essa fé que nos faz alcançar coisas, e nos faz vencer, e nos faz triunfar, que nos faz alcançar e receber bênção, que nos faz tomar decisões acertadas, levando em conta o mundo presente e o mundo por vir, porque o judeu dividia o mundo em duas eras. A era presente e o porvir. Você vai sempre ver isso na Bíblia. A era presente e o porvir. Jesus disse, quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui, nessa era, nem no porvir. E o judeu sabia muito bem o que era isso. Mas essa fé que nos faz obter coisas, nos faz conquistar, nos faz sobressair, que nos faz tomar decisões maravilhosamente acertadas, é uma fé que também atrai problemas. Como assim, pastor? Certo? Siga-me. Certo? Sigam-me os bons. Olha o que diz a Bíblia. Outros, versículo 36, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até algemas e prisões. Agora a coisa mudou. Ele está dizendo essa fé que trazia mortos, esta fé que vencia reinos, esta fé que escapava do fogo, é uma fé que também atrai problema. Porque quando você se converte a Cristo, o mundo se levanta contra você. Então veja, parece um paradoxo. A fé que traz bênção é a fé também que traz problemas. Então saiba de uma coisa, se contaram para você apenas um lado da história, deixa-me contar o outro. Era uma vez, certo? Era uma vez cristãos que só ouviram um lado da historinha da redenção. Mas hoje vou lhes contar o outro lado da história da redenção. É que a fé atrai problemas. É que quando nós resolvemos andar pela fé, o bicho pega. Olha o que diz a Bíblia.
Outros, por sua vez, passaram provas de escárnios e açoites, sim, algemas e prisões. Agora eles eram zombados, escarnecidos, ridicularizados por causa da fé, chamado de gentinha, marginalizados, humilhados, a ponto de serem presos como bandidos. Então a fé não traz só coisa boa, não, viu? Quando você passa para o lado de Deus, todos os que estão do lado do diabo se voltam contra você. E a nossa vida não se torna um mar de rosa apenas, só de conquista e vitória. A mesma fé que nos faz alcançar bênçãos é a mesma fé que incomoda o mundo. É a mesma fé que pisa no calo do mundo. É a mesma fé que tira porta-bandeira da escola de samba. É a mesma fé que fecha antros de prostituição e transforma em templo evangélico. É a mesma fé que entra em países onde são adorados ídolos e que as pessoas vejam. É a mesma fé que tirou milhões da indústria tabagista. É a mesma fé que incomoda as empresas que vendem bebida, porque são milhões e milhões que abandonaram, se bem que ainda tem aqueles lá, né, que são aqueles irmãos que negaram a fé e que depois estão ali, que tomam umas e outras e depois estão ali. Mas ainda estão na igreja. Mesmo assim, serviu do que a gente chama na saúde de redução de danos. Ele bebe, mas não bebe tanto. Ele bebe escondido, mas não bebe tanto. Então, imagine agora. Porque eu rio, mas falando sério. É porque a felicidade de Deus invade meu ser. E aí o que acontece esse povo agora? Olha o que diz. Eles agora são zombados, algemados, e tem tanta gente que diz, pastor, fulano foi zombado, eu estou atribulado, porque estão zombando de mim, porque nem nome eu tenho mais, sou o irmão. O que você queria? Você abraçou a fé inteira, você casou com a família inteira, você casou com as bênçãos, com as decisões acertadas, mas também casou com o ódio do mundo. Você tocou nos calos das pessoas. Com a sua pregação, você começou a tirar muita gente de centros. Com a sua pregação, você tirou dinheiro que ia para o cigarro, dinheiro que ia para a prostituição e que agora está na igreja. Você incomodou e por isso você é escarnecido, zombado, sujeito a ser preso. E a fé nem sempre tira da cadeia. Tem gente que faz até livro da cadeia. E aí diz assim, ó, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Então essa fé também traz problemas. Mas esta fé, olha o que diz, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Quantos não foram apedrejados por sua fé? Morreram. E pastor, por que Deus não me livrou? Pastor Gilberto, tem uma coisa que me incomoda, é por que Deus não livra? Minha santa mãe, Dona Estela, é uma grande auxiliar na minha teologia.
porque ela me faz perguntas que exigem respostas. E ela diz, meu filho, se eu sendo pecadora, e ela já diz assim, Deus me perdoe o que eu vou dizer. E ela diz, meu filho, eu não quero ver nenhum de vocês ruim. Eu não quero que nenhum de vocês passe por nenhuma dor na unha. E se eu pudesse, e por que Deus deixa que seus filhos sejam apedrejados, cerrados ao meio? Porque Deus não tem em mira apenas essa vida. Porque Deus sabe que de um jeito ou de outro nós vamos morrer. Porque Deus sabe que foi uma escolha da raça humana optar por separar-se dele. Então nós vamos morrer ou dormindo, ou de câncer, ou num acidente, ou com a Covid, ou com a parada cardíaca, ou progressivamente com uma doença terminal, ou fulminantemente, mas o certo é que nós vamos morrer. Ninguém vai escapar. Agora, quando nós morremos por amor a Deus, aí a história é outra. Aí nós deixamos um testemunho aqui para quem fica dizendo que Deus é mais importante, que o nosso amor a Ele é maior. E que se tinha de morrer, então vamos morrer para a glória de Deus. E se todo mundo vai morrer, então que a nossa morte seja para exaltar a Deus. Isso significa o triunfo da fé sobre a morte. Porque todos nós temos medo da morte. Todos nós, seres humanos, temos medo da morte. Não há ninguém que não tema a morte. Você pode não temer a morte enquanto ela não apareceu. Mas deixa ela bater na porta para você ver. É claro que eu estou falando uma linguagem figurada, porque a morte não é um ser, como muita gente pensa, com a foice. Isso aí foi criado na Europa. Esse tipo de morte aí não leva ninguém. A morte é um estado de separação. A morte não é um ser. Tem gente repreendendo a morte. A morte não é um ser. A morte é um estado. É o estado de separação. E a Bíblia Sagrada diz assim, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Dizem que o rei Manassés, maligno, mandou cerrar o profeta Isaías vivo dentro de um caixão. Botou dentro de um caixão vivo. E porque você sabe que Isaías pregou para o pai dele. O pai dele, Isaías fez tanto bem, foi lá e disse, prepara a tua casa. E o pai dele disse, meu Deus, se Isaías soubesse, tinha dito, Deus, leva esse crente, Senhor, leve esse Ezequias. E o Ezequias orou e disse, pai, eu fui tão crente. E Deus disse, vai, eu dou mais 15 anos. E ele gerou esse monstro, chamado, certo? Esse monstro. Então, o filho de Ezequias, Manassés, ele diz a história que ele mandou cerrar Isaías ao meio. E Isaías foi pregado dentro de um caixão encerrado ao meio. Isso é o que a fé faz. Certo? A gente está fazendo bem hoje, aquelas pessoas que a gente está fazendo bem hoje, pode ser que a próxima geração dela queira nos fazer o mal. Saiba de uma coisa, a fé não atrai só coisas boas. A fé atrai o ódio do mundo. A fé atrai a fúria do mundo. A fé atrai o preconceito do mundo. A fé atrai a hostilidade do mundo. E é por isso que precisa se ter muita fé. E diz assim,
mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e aflitos, afligidos e maltratados. Ou seja, a outra lição é que a fé nos dá força para superar as adversidades da vida. É que a fé atrai problemas, a fé traz complicação. Então, se você quer ser evangélico, mas você não quer complicação, você está na religião errada. Se você quer seguir a Cristo, mas você quer seguir a Cristo sem problemas, sem dificuldades, então você está na religião errada. Porque enquanto Paulo diz, todos os que quiserem viver piedosamente padecerão perseguição. Mas a fé nos ajuda nas adversidades da vida. Diz assim, andaram peregrinos, não eram daqui. Não estavam construindo um império aqui, estavam de passagem. Vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Isso aqui é uma insinuação sobre os profetas, que era a veste deles. Eles vestiam umas vestes rústicas, porque não ganhavam dinheiro. Eles não andavam de paletó e gravata. Eles andavam de peles, vestidos de peles, que não dava. Era só tirar do animal, botar para secar e amarrar. Não era bonito. Não dava para olhar no espelho e dizer assim, como eu estou. E nós, irmãos, quantas vezes ainda reclamamos da roupa que nós temos. Homens de Deus, mulheres de Deus, que se você visse as roupas, você diria, meu Deus, como é que pode o profeta Elias vestido com a pele de cabra? Mas não é aquela roupa daquele da televisão que parece o Fred Flintstone, não. Fred Flintstone. Flintstone, não. É uma fé que diz o seguinte, eu estou de pele de cabra. Eu estou maltratado. Onde eu passo, eu sou maltratado. Eu não sou bem tratado. Eu não tenho passaporte. Hoje, ditos pastores têm passaporte dado por políticos. Esses aqui não. Esses aqui, assim, eram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados. Quem prega a teologia da prosperidade nunca leu esse texto e vai pular. Mais uma vez, venha para o outro lado da Bíblia. Mais uma vez, era uma vez uma fé de pessoas maltratadas, de pessoas que andavam com roupas horríveis, de pessoas que não tinham coragem de tirar uma selfie, de dizer assim, olha, essa pele de cabra ficou bonita em mim, eu estou mais bonito assim, vestido de pele de cabra e de ovelha. Você já imaginou? Alguém vestido de pele de cabra e de ovelha, só secou no sol, ainda está sentindo aquele cheirinho, ele vai passando. É por isso que o povo perseguia, porque dizia assim, ah, cheiro de cabra, ah, cheiro de ovelha. É por isso que os leões do mundo queriam matar, porque até o cheiro era de ovelha. E hoje tem gente que cheira a lobo. Tem um monte de lobo dentro da igreja, tenha cuidado. Não deixe sua bolsa nem sua carteira, porque o lobo pode chegar e... Não seja inocente, seja simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Olha o que ele diz. Necessitados.
Não, mas pastor, eles não moravam numa mansão, não. Não. E eles não tinham tudo não dentro de casa, sobrando assim, esbanjando. Não. E eram os heróis da fé. Aqui não era gente fraca igual a mim, não. Aqui não era gente simples, reles mortal, igual a mim, a você não. Aqui era herói da fé. E pastor, herói da fé, tinha necessidade? Bem-vindo ao outro lado da Bíblia. Bem-vindo à história que nunca te contaram. Que você pode ser uma pessoa cheia de fé, mas cheio de fé serve para enfrentar as necessidades, mas não serve para afugentá-las. E diz assim, afligidos e maltratados. Eles agora não tinham o aval do mundo. Eles não eram gente benquista. Eles eram rejeitados, maltratados, hostilizados. Jesus disse, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Por isso o mundo os odeia, porque não são do mundo. Aí termina dizendo assim, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Como era a vida desses homens? Então, a última coisa que nós vamos aprender aqui. Como era a vida de fé? Era uma vida de exemplo. Diz, homens dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres extraordinários. Homens e mulheres que amavam a Deus acima de tudo. Diz assim, errantes. Não tinham morada fixa. E a gente ainda reclama. A gente tem endereço, a gente tem número, a gente tem CEP. Eram homens que não tinham CEP, não tinham número, não tinham rua. Errantes pelos desertos e pelos montes. Eram pessoas imparáveis. A fé nos põe em movimento. Eram pessoas que estavam caminhando fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, estavam crescendo em todas as áreas, academicamente. Eram pessoas que estavam sempre em movimento, porque sabiam que aqui não era o seu lugar. Eram pessoas, a fé nos põe em movimento, mas diz assim, pelas covas e pelos antros da terra. Como Davi, que foi perseguido por Saul e teve que se esconder nas cavernas. Então todo esse povo era um povo de fé, mas era um povo que a fé não os livrou do problema, mas deu-lhes forças. E mostrou que o mundo não era digno daquele tipo de gente. E mostrou que aquele tipo de gente, movidos pela fé, estavam sempre andando. Errantes. Por que errantes, pastor? Porque eles estavam esperando a direção de Deus. Porque depois da fé eles não tinham mais o seu caminho. Porque não era mais o caminho de Abraão, de Jefter, de Gideão. Agora era o caminho de Yahvé, era a direção de Yahvé. Eles estavam esperando ouvir a direção do GPS divino, dizendo, dobra à direita. Entre na próxima caverna à esquerda. E onde eles iam passar a noite? Não sabiam. Eles estão sendo perseguidos, mas eles vão em frente. E a última coisa que eu gostaria de dizer-lhes nessa reflexão de hoje.
é que se você olhar aqui, vai ter Abraão, vai ter Davi, vai ter os 3 jovens, vai ter Daniel, vai ter reis, vai ter gente fraca como Davi que se levanta. Mas se você olhar, é tudo gente igual a nós. É Abraão que teve seus momentos de fraqueza. É Davi que ficou marcado pelo seu adultério com Betseba. É Salomão. São os profetas que muitas vezes estiveram como Elias, fortes, e no outro dia, frágeis, querendo morrer. Como Moisés, que Deus precisa dizer: Moisés, eu vou ter que substituir você, porque não dá para você continuar. Eram homens iguais a nós. E por isso a gente pode se sentir bem, porque o maravilhoso da Bíblia é que ela não prega de gente perfeita. Só que no cômputo geral, na soma geral, esses homens amavam a Deus acima de tudo. E que possuíam defeitos, porque são seres humanos e faz parte da natureza humana decaída ter defeito. E só o Criador não tem. Mas era gente que eu e você nos sentimos muito bem no meio deles. Porque quando olhava, eles tinham defeito? Tinham. Eles tinham problema? Tinham. Mas no cômputo geral, eles tinham mais amor a Deus do que a qualquer coisa. Eles caíram e levantaram. Eles sofreram. Mas tudo eles conseguiram por meio de uma dádiva que Deus dá, chamada fé. Então nós vimos hoje que a fé nos faz alcançar muitas bênçãos. Que a fé nos faz tomar decisões acertadíssimas em relação quando a gente mede o futuro e o presente e a vida vindoura. Que a fé atrai problemas, a fé atrai o ódio do mundo. A fé, quando nós abraçamos a fé, é inegociável, e nós não estamos sujeitos a negociá-la, então, meu amigo. Aí nós vamos ser perseguidos, maltratados, humilhados. A fé, ela nos faz tomar decisões de dizer assim, ó, entre o aqui e agora e o futuro, eu penso como Paulo, que diz: tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com o mundo vindouro. Então, eles estavam olhando lá na frente. Então, eu convido você hoje a olhar lá na frente. Que Deus possa nos levantar a cabeça e mostrar para nós a eternidade. E dizer: meu filho, de qualquer jeito você vai morrer. E por uns disseram: não quero livramento. Eu quero uma ressurreição gloriosa. Eu vou morrer de qualquer jeito. E aí, eram homens que foram vestidos, que a fé deles os capacitou a andar em meio à necessidade. Que não se envergonhavam de andar de pele de ovelha e de cabra. Que não tinham mais um plano, que não podiam mais cantar: eu quero de volta o que é meu. Homens que não decidiam mais suas vidas, que estavam errantes, que você perguntava: para onde vai? Aquele homem, aquela mulher, aquele grupo, aquela família, eles diziam: não sei. Como não sabe? Estamos
é esperando a direção divina. E onde vocês vão passar a noite? Não sei. Qual o teu endereço? Não tem. Aqui não. No céu nós já temos CEP, número e rua e casa marcada. Mas aqui não. E nós, irmãos, temos tudo isso. E nós estamos vendo que era gente igual a nós. Por que, pastor? O senhor faz questão de terminar dizendo assim, estava tão bom. Eles eram heróis, super-heróis. Eu já estava vendo assim um S no peito. E aí o senhor termina dizendo que eles são gente igual a gente. Porque se eles tiveram fé e conseguiram tudo isso, nós também vamos conseguir. E eu quero dizer para você que está aí me ouvindo que não é cristão ainda. Não sei qual é a sua tradição religiosa. Mas eu te convido a crer em Deus. No Deus da Bíblia, segundo se revela na Bíblia. Esse Deus que enviou Jesus Cristo para morrer como substituto no meu e no seu lugar para pagar os nossos pecados. Eu te convido a crer nele e a se converter a ele e dizer: tu és o meu Deus. Arrependa-se dos seus pecados e passe a crer no Deus que se revelou na Bíblia. E venha para o lado daqueles que são perseguidos, maltratados, hostilizados, mas que no futuro tem toda uma eternidade para usufruir das bênçãos divinas. E Jesus coloca diante de mim, de você. Ele diz: se você quiser salvar esta vida, você vai perder. Mas se você perder essa vida por amor a outra, você achou. Então, fica a decisão nas suas mãos. Você escolhe. Você quer passar um pouco de tempo aqui, eu não sei até quando. Eu não sei até quando eu vou viver. Eu não sei quando vai chegar a minha hora. Eu não sei como eu vou morrer, mas eu sei que eu vou morrer. Mas vem uma eternidade inteira, onde eu vou passar ou com Deus ou sem Deus. E aí eu, pela fé, tenho que decidir, você tem que decidir hoje. Qual é a tua escolha? É a vida aqui, com as bênçãos daqui, com o dinheiro daqui. E muita gente nem tem aqui nem lá. Que talvez você não tenha nada aqui. Talvez você seja igual a esse povo, só que sem a fé. Você é maltratado, humilhado, zombado, escarnecido, maltratado, afligido. Está vivendo sofrendo. E está sofrendo tudo isso sem ter perspectiva de nada. Mas hoje eu te apresento um Deus. Não um, mas o único Deus que pode mudar a sua vida. Que pode convertê-lo. Que pode transformá-lo e pode dizer: venha para o meu lado, venha sofrer. Por isso que eu digo, o Evangelho é um milagre, porque Jesus hoje está te chamando para dizer: ó, se você vier para o meu lado, você vai alcançar coisas, você vai tomar a decisão certa, mas você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, os teus amigos vão te deixar, mas eu jamais te deixarei. E você, eu estou te convidando para trocar todas as glórias do mundo por mim, por esse Deus maravilhoso. E Ele hoje te chama. Então arrependa-se. Onde você estiver, não importa, não sei onde você está. Talvez você esteja no lugar mais anti-Deus do mundo. No lugar onde você imagina que Deus não está. Eu quero dizer uma coisa, que no momento que você voltar o seu coração, você vai enxergá-lo aí. Então, se converta hoje. Se volte para Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Porque a eternidade está bem aí. A eternidade nos espera. E quando nós chegarmos lá, aí sim, nós vamos ter vida e vida com abundância. Hoje, você pode encontrar Deus. Você que está desviado, volte. Você que foi abençoado, deixa o teu comentário. E hoje à noite,
às 18 horas, nós estaremos pelo Instagram. Então se liga no Instagram hoje. E o meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. E por favor, deixe seu comentário. Nós atingimos 400 curtidas. Então vai lá. Curte no alto da página. Deixa teu comentário, deixa teu testemunho. Eu queria saber sobre essa série de fé, contextualização da fé que nós estamos concluindo agora. Se esta fé te abençoou. O que mudou na sua vida depois desses encontros que nós tivemos ao meio-dia? Então deixa aí na página. Faz um resumo, assim, tipo tópico 1, tópico 2. Deixa aí na página. Assim, olha, pastor, isso chamou minha atenção, minha vida mudou nisso, minha vida mudou nisso. Fez bem a minha vida. Bota aí. Bota aí. Bota até assim. Pastor, vou lhe contar o outro lado. Tem o outro lado, depois que eu comecei a seguir as lives, pastor. É tribulação, é problema, é doença. Pastor, faltou dinheiro. Pastor, depois que eu me matriculei no seminário, tribulação é grande. Pastor, meio-dia, dá todo tipo de problema. Conta os dois lados, faz igual aqui a Bíblia. Diz que a fé traz bênção, mas a fé também traz problema. Então, escreve aí, não tenha preguiça. Deus abençoe. Então, até às 18 horas, nós temos um encontro marcado no Instagram. Divulga aí. Deus abençoe. Fique com Deus.